E eu gosto muito de fazer uma analogia com a música. Então, quando eu comecei a desenvolver esse método, o método que eu ensino para muitos dentistas, que é o dentista referência, eu comecei a associar muito a música. Porque a música, se não tiver uma harmonia gostosa de ouvir, a gente não quer, a gente muda de música, não é? Todo mundo tem uma preferência musical. Por que essa preferência? Porque soa bem aos ouvidos dessa pessoa, tá? Então, assim como na música é preciso ter harmonia, no consultório também. E o que é ter harmonia na música? É ter harmonia entre essas três notas aqui, que formam a tríade musical. Então, a tríade musical é isso aqui, um conjunto de três notas. Por coincidência, aqui estão os três pilares da odontologia de sucesso. Essas três notas, eu faço uma correspondência, uma correlação com os três pilares do consultório. Tem muito a ver e facilita muito a nossa compreensão de por que esses três pontos são fundamentais. Porque na maioria das vezes o profissional está muito focado aqui nele, no tratamento odontológico que ele precisa fornecer, oferecer de qualidade, habilidades técnicas, conhecer novas técnicas, conhecer novas especialidades. Isso está aqui, nesse pilar. Não está muito focado aqui na gestão, por exemplo. Ou nas necessidades dos clientes. Ou por que é que está perdendo o paciente. Ou então, por que é que o paciente não chega no seu consultório. Né? Então, por isso, é importante a tríade, os três pilares. Aqui na música, para fazer uma correlação, é bem interessante, são três notas que são tocadas juntas. Então, para quem não entende muito de música, toda harmonia, toda música que você ouvir é composta por várias tríades. Tríades é o conjunto de três notas, são tocadas ao mesmo tempo. E aí produz aquela sonoridade boa de ouvir ou não. A nota base aqui embaixo, elas têm nome. É bem legal isso. Ela é chamada de fundamental. Então, a nota mais grave, a que está mais abaixo aqui, é a fundamental. E eu correlaciono a nota fundamental com a gestão. Aqui é a base, né? A base da tríade. A gestão é a base, é o fundamento do consultório. Se você não conhece os seus números, você não conhece o seu negócio. Você não consegue crescer. Ou então cresce um pouco e para ali. Porque você não tem o controle, o domínio do que está acontecendo lá dentro, através de números. Só os números vão poder dar para você se você está tendo lucro ou não. Né? Se um determinado procedimento está te dando um rendimento bom ou não, qual é o rendimento. Então, aqui a base da tríade, que é a nota fundamental, na tríade, ela é importantíssima porque ela sustenta aquele som. Né? E aqui também a gestão sustenta os números, os controles que a gente precisa ter no nosso consultório. Inclusive a gestão de pessoas, né? Que não é números, mas é treinamento, é cobrança, né? Do que foi treinado, como lidar com as pessoas da sua equipe. Isso realmente é fundamental. A notinha do meio aqui, ó, são três, para quem tá conseguindo ver aqui. A nota do meio da tríade musical é chamada de mediante. Tá? A mediante eu correlaciono com o profissional, que é você. Então você é a mediante da tríade da odontologia. O que a mediante faz na música? É a mediante que dá o humor, o colorido, aquela tríade, aquela harmonia musical. A gente às vezes não ouve músicas alegres, né? Ou quando está assistindo um filme de suspense, um filme de terror, aquela melodia, aquela harmonia triste, pesada. O que dá esse humor, esse colorido de alegre ou triste é essa nota mediante, que está no meio da tríade. Então, é você, profissional, é você, cirurgião dentista, quem dá o colorido, o humor ao seu consultório,
à sua equipe, ao seu atendimento. Como assim, Carla? É você que vai determinar o tipo de comunicação que você e a sua equipe vão ter com as pessoas. Por exemplo, através da arrumação da sua recepção, das cores na parede, né? Do seu logotipo, que formas tem ali, que cores tem ali, né? Se a sua recepcionista foi treinada aqui para ser sorridente, para realmente resolver os problemas, solucionar os desafios ali com os pacientes ou não, né? Se você dá um atendimento muito sério, se você é muito reservado, não conversa com os pacientes, só o estritamente necessário, não consegue se conectar, estabelecer um relacionamento com os clientes, se o atendimento é leve, se tem uma música ambiente mais suave, alegre ou não tem nenhuma música, não tem um monitor na sua recepção, não tem nada mais que gere uma leveza, que distraia as pessoas. Então, aqui a mediante realmente é uma nota que dá a alegria ou a sobriedade, aquela harmonia. E é o seu papel. Nota mais aguda, a de cima aqui, que é a dominante. A dominante é o cliente, é o paciente. Na música, o que é que a dominante faz? É ela que dá a direção para a melodia, né? É ela que direciona o próximo acorde que vai vir aqui do lado, tá? Então, dependendo de como ela estiver, o próximo acorde vai ser mais alegre, mais fechado. Então, ela que dá a direção à música. E em muitos casos, ela pode ser alterada, pode ser tocada um pouquinho diferente, um meio tom acima, um meio tom abaixo. Quando isso acontece, logo em seguida é preciso corrigir essa harmonia. Então, às vezes a harmonia não soa muito bem de propósito, ali o compositor fez aquilo já para gerar uma expectativa para que na tríade seguinte essa harmonia se resolva, tá? Então, assim acontece no nosso consultório. A dominante é o cliente, é o paciente. Como eu falei, sem ele não tem negócio, não tem consultório, não tem clínica, não tem nada. Quando você começa a perder pacientes, aí isso vai impactar diretamente no seu faturamento e as contas chegam e precisam ser pagas, né? Então é o cliente que direciona toda a harmonia do seu consultório, né? Sem ele aqui, não adianta você entender de gestão e não adianta você ser excelente tecnicamente, não adianta você entender de pessoas, entender de marketing. Precisa do cliente, do paciente. E, assim como na música, ele se altera. Ele se altera. Se você estiver num local sozinho, no consultório sozinho ali, não tem mais nenhum dentista no seu bairro, e de repente começam a chegar outros consultórios, talvez o comportamento do seu cliente, do seu paciente, ou do seu cliente em potencial, que ainda não te procurou, talvez mude. Ao invés dele ter só você como opção, ele vai ter mais opções. E aí você vai precisar reagir a isso. Então você nunca precisou entender de marketing, atrair pacientes, fazer parcerias. Você estava lá tranquilo no seu consultório e os pacientes vinham. Mas de repente as coisas começaram a mudar. E você começou a perceber que a concorrência chegou, ou que os pacientes não estão vindo, por que será? E aí é preciso entender do comportamento do cliente, do comportamento do seu paciente, para você corrigir essa alteração. Quando a gente tem atenção aqui no cliente, a gente consegue corrigir a rota. A rota aqui da harmonia é a mesma coisa, né? A música é um caminho. E o consultório ou a sua clínica também, tá? E quando você tem essa noção de que são esses 3 pontos, que são esses 3 pilares, é que precisam estar bem, sempre você tendo atenção neles, aí o crescimento vem.